Mas no passado, o Brasil já ameaçou retaliar os Estados Unidos em propriedade intelectual, no caso do algodão. O Brasil provou na OMC que os Estados Unidos subsidiavam a produção de algodão. Então, o algodão americano era mais barato e ganhava mercado por causa desse subsídio. O Brasil provou isso. E aí, ao provar, o Brasil ganhou o direito de retaliar os Estados Unidos na balança comercial. E o que o Brasil pensou? Qual é o maior déficit? É filme de Hollywood e software. Porque eu fico pagando software americano e filme de Hollywood. Então eu vou retaliar software e vou retaliar filme de Hollywood. Inclusive, tinha uma proposta ousada na época, que era liberar a pirataria. Que é assim, pega os filmes americanos e pirateia à vontade em retaliação ao algodão. E quando isso aconteceu, os Estados Unidos entraram em pânico. Isso foi um dos conflitos mais severos nos últimos 15 anos entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam, quando eles viram que o Brasil estava ameaçando fazer isso, e a propriedade intelectual era um pilar, né, para os Estados Unidos. Agora, veja que coisa, né, interessante, como lembrando o mundo dá voltas. Lembrando que Berna surgiu só para segurar os chineses. Pois é. Então, e os chineses é muito doido. São os caras que mais se beneficiam da parada. O mundo dá voltas, né? Os Estados Unidos, que era supremacista em termos de propriedade intelectual, agora está querendo abrir mão para criar uma exceção para treinar a IA. Então, é muito doido isso. Mas por isso que eu digo que esse conflito ele é insolúvel. A gente pode... Isso é tipo estopim de Terceira Guerra Mundial, porque vai ter países que vão querer retaliar ou usar o OMC e não por acaso o Trump está puxando o plug da OMC para que ela pare de funcionar, porque se acontecer realmente isso, você não vai ter nem onde questionar essa questão do direito autoral num fórum internacional. Ou seja, a treta é braba. Posso trazer um negócio que eu acho que você vai gostar? É o seguinte, eu inventei uma metodologia em propriedade intelectual que, na minha opinião, ela resolve... Desculpa, eu lembrei o nome do filme do Miyazaki, é Nausicaa. Legal. Eu falei engraçado, né? Nausicaa, né? É tipo o barco que vai afundar, né? A minha filha deve ter assistido já. Minha filha já assistiu vários filmes do Estúdio Ghibli. É muito bom. Eu adoro. O que tu ia falar? E é o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho, assim, 2 rótulos, tá bom? Então eu tenho esse aqui, eu tenho um segundo rótulo. E a grande discussão é se os rótulos têm um grau de sobreposição grande ou pequena, tá bom? Então se eu tenho um conflito de trade dress, conflito de identidade, ou não tenho um conflito de identidade. Olha só, os rótulos, eles são formados de elementos visuais, tá bom? Eles têm uma estamparia, ela tem cores. Pensar, por exemplo, alguma coisa... Tá, na tela aqui. Eu tenho os hacks específicos dessas cores, desses pixels. Então, eu tenho uma estrutura matemática. Em última análise, existe um conjunto de equações que descreve essa estrutura matemática, né, que é o objeto. E eu posso comparar esse objeto com o segundo objeto, que é o suposto copycat, né, o suposto copiador, e eu posso copiar esse objeto com os outros objetos da categoria. Eu não posso provar se um é cópia do outro, mas eu posso dizer que ele é 400% mais parecido, 3.000% mais parecido, ou ele só é tão parecido quanto a média da categoria, tá bom? Beleza. Com isso você cria uma prova, cria essa prova material, e isso fez toda uma maneira de tratar a propriedade intelectual aí andar um pouquinho. Tá. Olha só, quando eu estou falando num filme, o que eu estou falando é que quadros, num desenho, animação, que quadros que têm uma estrutura que, em última análise, ela tem elementos que funcionam dessa maneira, ou seja, eu tenho uma relação entre figura-fundo com pixels específicos, etc e tal, que vem de uma origem, pode estar sendo copiada ou emulada. Ok? Esse é o debate. O estilo, como o Ronaldo falou, ele não é registrável como propriedade para o leigo, ele não é patenteável. Ele não é patenteável. Tá. Porém, se eu pego esse resultado, olha onde está a pegadinha do negócio. Se eu pego esse resultado e eu vou lá, eu não sou a OpenAI, eu sou o usuário, e eu crio uma história, e esta história é uma outra narrativa, mas ela está usando a estilística do estúdio Gipsy, eles conseguem ir lá e falarem assim, ó, nessa narrativa, que é um produto concorrente,
essa semelhança de objetos é tal, papapá, que pode haver aqui conflito de trade dress e pode sim haver, em última análise, condenação numa corte em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, são duas coisas diferentes. Então, isso é algo que, assim, às vezes, eu tô vendo que a discussão aí, você obviamente sabe muito bem disso, mas a discussão mais ampla, ela tá passando batido por esse negócio. Então, a OpenAI, ela tá protegida, ela tá numa posição confortável. Mas o usuário que quiser fazer a sua historinha usando esses elementos, não necessariamente está. Entendido. Porque se ele vender esse produto, ele pode, em última análise, aparecer no mercado como alguém que é um concorrente fazendo a chamada concorrência desleal. E concorrência desleal, muitas vezes, dependendo do entendimento, da corte, etc. Elas dão uns processos, dão umas condenações grandes, entendeu? Grandes. Então, o negócio não é tão simples. E ela pode ser provada materialmente. Tem uma maneira como eu faço e tem outras, muitas maneiras. Você vai lá e prova, fala, não, cara, tá aqui. Você está vendendo historinha usando a minha estilística e eu te provo materialmente porque essa relação figura fundo, porque é isso, porque é aquilo, porque essa curva da ponta de nariz que a gente tem, que é diferente de todo mundo, a sua é 2.000 vezes mais parecida com a ponta de nariz do que todos esses concorrentes que são esses outros estudos. Tá basicamente provado estatisticamente que tem 99,... de chance de você ter copiado o meu estilo na construção dessa sua história que você está comercializando, portanto você está fazendo concorrência desleal. Toma um processo aqui. Você perde o processo. Estou explicando detalhe. Pessoal, o papo tá incrível, eu vou ter que sair daqui a pouco, não sei se... Não, mas a gente também já vai chamar aqui as perguntas, né, Vitão? Tem pergunta pra gente aí? Tem? Vamos lá. Que eu já tô correndo risco de vida. Não, cara, não morre não, por favor. Tá bom. Vamos lá. Você vê que ele acabou de fazer um statement sobre o casamento dele.